Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Paula e o assunto de hoje é Sistemas de Transportes do Brasil ou Modais de Transporte do Brasil. Nós vamos entender como acontece todo esse transporte aí de pessoas e principalmente de mercadoria no território brasileiro, já que hoje o território brasileiro se encontra aí com a integração melhor relacionado a toda essa questão aí de mercadorias. Tá? Então, vamos entender como acontece isso. E vamos começar aqui com uma questão do material Farias Brito, a prova Enem, segundo ano de Ciências Humanas, questão 1 de Indústria e Transporte. Então, aqui tem um mapa aí relacionado à questão de ferrovias, né, rodovias do território brasileiro. E aí a questão vem falando o seguinte: marque V para verdadeiro ou F para falso. E aí ele vem colocando algumas situações, como a distribuição espacial das ferrovias indica um traço periférico voltado para atender à demanda do mercado externo. As ferrovias terminam em portos de exportação. A outra: as ferrovias são importantes porque permitem a fluidez da produção a um custo menor que o transporte rodoviário e hidroviário. Outra colocação: o Brasil está bem servido de ferrovias, possui mais de 200 mil quilômetros e, com exceção dos projetos em andamento, não há mais necessidade de construir novas linhas. E as ferrovias são mais adequadas para as condições brasileiras que as hidrovias, pois o Brasil não possui rios caudalosos de planície e ainda não existe tecnologia para superar os trechos encachoeirados. Então, se percebe aí que está colocando situações sobre rodovias, ferrovias, sobre meios de transporte que o Brasil tem, né? Colocando algumas afirmativas que você vai aí falar se é verdadeiro ou falso, tá? Sempre estou trazendo para vocês uma questão antes de começar a falar sobre o assunto, para que vocês possam refletir aí durante a aula quais seriam as possíveis respostas. Então, lá no final, nós vamos retomar essa questão para poder fazer a resolução de forma correta, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, o que são modais, tá? O que são esses modais de transporte? Modais de transporte ou tipos de transporte são os meios utilizados para deslocar cargas ou mercadorias até o seu destino final. Os modais de transporte possuem características diferentes, sendo o principal objetivo transportar volumes compatíveis sem risco de incidentes, danos ou imprevisto com os produtos. Então, modais de transporte é o modo pelo qual está sendo transportado, principalmente aqui, essas mercadorias. Tá? Então, quais são os modos que tem aí no Brasil de transportar as mercadorias? Como que uma mercadoria consegue chegar até aqui ao nosso estado ou em qualquer outro estado do Brasil? Quais são os principais meios pelo qual isso acontece? Então, é isso que nós vamos entender. Qual é o mais predominante? Qual é o que está mais em escassez? Tá? Então, vamos compreender toda essa dinâmica. E aí, vamos citar aqui, entender, falar sobre quais são os principais modais de transporte. Então, lá nas séries iniciais, vocês começam vendo isso também na escola, e aqui nós vamos retomar numa outra visão, tá? Tipos de modais de transporte. Então, eu tenho o modal rodoviário, o ferroviário, o aéreo, o aquaviário, que pode ser conhecido também como aquático, né? E o dutoviário, tá? Então, são os 5 modais de transporte. São esses os modos pelo qual o Brasil se integra aí no sentido de mercadorias principalmente. Lembrando que não é só mercadorias, mas também é o transporte aí de pessoas, tá? Então, vamos falar de cada um deles de forma mais específica. O modal rodoviário. O modal rodoviário é o modal mais utilizado no Brasil. Tá? Então, aqui no nosso país, o modo pelo qual as mercadorias chegam em parte do território brasileiro é principalmente pelo modal rodoviário, que são pelas estradas. Tá? Então, o Brasil, ele é um país que tem um investimento bem voltado para isso. Só que tem algumas consequências, na verdade, tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos relacionados a esse modal de transporte.
Um ponto positivo é que esse modal de transporte, para que haja bastante rodovias no país, o investimento ele é considerável, mas não é de um custo tão elevado para se implantar rodovias no país. Porém, em contrapartida, nós temos a questão da manutenção das rodovias, então que seria já um ponto negativo. Tá? O Brasil ele é um país tropical, é um país que tem altos índices de pluviosidade, ou seja, bastante chuva, por fato de ser um país tropical, de ter floresta, de ter uma umidade aí relevante. Então, a manutenção dessas rodovias, elas precisam ser feitas de forma constante. Acredito que você, na sua vivência, já tenha percebido isso, né? Que as rodovias, de vez em quando, têm ali algum desfalque que precisa ser ajustado, né, para que haja o bom funcionamento. Então, por mais que tenha um baixo investimento relacionado aos outros modais, para a construção, porém, para a sua manutenção é necessário aí sempre uma atenção financeira voltada para isso, já que o Brasil é um país que tem bastante chuva e a chuva faz todo esse processo de desgaste do asfalto, né, das rodovias de forma geral, tá? Então, os veículos mais comuns nesse modal são os caminhões, os ônibus, motocicletas, caminhonetes e outros utilitários. É o modal, como eu falei para vocês, mais utilizado no Brasil e, de acordo com o levantamento da empresa de planejamento e logística, ligada ao Ministério da Infraestrutura, existem mais de 80 mil quilômetros de malha rodoviária cortando todo o país. E por ela escoa a maior parte de nossos produtos agropecuários, minerais, combustíveis e indústria. Então, o modal rodoviário no Brasil, ele é sim o mais utilizado, tá? Então, vamos lá para o modal ferroviário, que também é um modal que existe no Brasil. Tá? Então, o modal ferroviário é aquele que utiliza as ferrovias para transportar cargas ou pessoas. E o modal ferroviário é o segundo dos modais de transporte que mais recebe investimento no Brasil, ficando atrás apenas do rodoviário. Então, é comprovado, gente, que os países mais desenvolvidos, o principal modal de transporte é o modal ferroviário. Tá? O Brasil ainda não tem o modal ferroviário como principal modal de transporte. Como vocês viram anteriormente, o principal é o modal rodoviário. Por que que o Brasil não tem as ferrovias aí como principal modal de transporte? É um alto valor investido. Tá? Então, o investimento para que haja como principal modal de transporte as ferrovias é bem elevado, né? E aí condiz com o fato de os países mais desenvolvidos, as potências mundiais, terem esse sistema como principal modal. Em contrapartida, o modal ferroviário, ele não tem tantas manutenções como o rodoviário. Então, não precisa constantemente estar ali dando manutenção, né? No caso, no asfalto. Não precisa, porque são as trilhas aí das ferrovias que recebeu um investimento bem elevado do que o rodoviário para que haja a implantação. Porém, a sua manutenção não requer tanto esforço e tanta atenção assim, tá? Então, o Brasil, ele tem aí como o segundo modal mais utilizado o ferroviário, mas quem ainda está em número 1 é o rodoviário. Tá? Continuando, os vagões de trens ferroviários são capazes de transportar a carga de até 220 caminhões, o que faz esse modal mais interessante para o transporte de grande quantidade de cargas de uma só vez. Então, outro ponto positivo do ferroviário, ele consegue transportar elevados volumes de carga. Tá? O que facilita e até acaba aí poupando, né, financeiramente. Tá? Então, é um investimento que a longo prazo o país ele começa a ter aí o retorno. Tá? Alto investimento financeiro e baixa abrangência em nosso território nacional. O outro modal de transporte é o aéreo. Também é um modal de transporte com alto investimento. É aquele que utiliza o ar para realizar o transporte, tanto de mercadoria quanto de pessoas. Nosso país movimenta cerca de 1,2 mil toneladas de carga ao ano pelo modal aéreo. O modal aéreo costuma apresentar o menor tempo de entrega de todos os transportes de carga. Então, um ponto bem positivo do modal aéreo é justamente essa questão do curto prazo. Tá? Então, pela via aérea aí, é bem menor o prazo de entrega. Porém,
não é viável para que um país tenha como principal modal de transporte o aéreo por conta do seu alto investimento. No Brasil, nós vamos perceber esse alto investimento até mesmo para você conseguir comprar uma passagem aérea. Tá? Então, principalmente aqui do nosso estado, tem um alto investimento. Então, daí você já tira essa questão do alto investimento relacionado ao modal de transporte aéreo. Tá? Consegue sim levar elevados números de carga, porque tem aviões capacitados para isso, porém, o investimento muitas vezes não condiz aí com a questão financeira do país. Tá? Então, continuando, por essa razão, existem poucos operadores logísticos atuando na área, o que diminui a competitividade e aumenta aí, logicamente, os preços, né? Diminuindo a competitividade. Então, vamos para o modal aquaviário, tá? O modal aquaviário é aquele no qual o transporte se realiza através das águas, rios, mares e lagos. Tá? Então, é um modal que também existe aí no Brasil, que também movimenta milhares de toneladas no território brasileiro. Deste modo, o modal se torna mais econômico que os demais. Por quê? A sua via de locomoção já é uma via ali natural, então não se tem investimento para a manutenção das vias, né, a não ser nos portos, né, que tem aí a recepção, mas não existe esse investimento voltado, tá? Então, sendo capaz de levar muito mais cargas com menor consumo de combustível proporcional. Logicamente que tem um investimento voltado para os navios, que vai fazer esse transporte, mas a via pelo qual é transportado o aquaviário, ela já é uma via natural, então não precisa aí de manutenção, vamos colocar assim, né, nos lagos ou rios e mares, tá? Então, é um modal relativamente com baixo custo de investimento. Então, no Brasil transporta milhares de toneladas e é importante para o território brasileiro. O investimento público é o menor de todos, os modais de transporte correspondendo a menos de 1% no total. O modal apresenta a maior dependência das condições climáticas. Então, por que o modal aquaviário não é o principal do Brasil? Tá? Porque depende aí de questões naturais e climáticas. Então, não é em todo o território brasileiro que se tem rios com volumes suficientes para que haja todo esse transporte aí de mercadorias. Temos rios mais volumosos e temos rios menos volumosos. Tem parte do território brasileiro que não é litoral. Então, não tem como ter essa integração toda e colocar como modal aquaviário o principal modal de transporte do território brasileiro. Então, por essa questão. Mas é bem relevante para o território brasileiro e faz sim transporte de cargas aí chegando a milhares, tá? Por ano. E por último, nós temos aí o dutoviário. O modal dutoviário é aquele que realiza o transporte por meio de dutos, sejam subterrâneos, submarinos ou aparentes, tá? O Brasil possui hoje 1.600 quilômetros de malha dutoviária, dentre eles gasodutos, minerodutos e oleodutos. Então, é um modal voltado para escoamento de produtos apenas, tá? Diferente do aquaviário, do aéreo, que também tem essa locomoção de pessoas. Aqui é apenas voltado para escoamento de produtos. Vantagens: segurança, alta disponibilidade para transporte e maior agilidade. E a desvantagem: trajeto limitado, instalação de dutos são altamente caras e tem sim dano ambiental, tá? Podendo aí causar multas para as empresas envolvidas. Sabendo de tudo isso, vamos lá retomar a questão que eu conversei com vocês aí no... Antes disso, vamos falar aqui sobre as 3 formas de locomoção existentes, tá? Nós temos aí, né, as 3 formas: modal, intermodal e multimodal, tá? Então, 3 formas de locomoção que existem aí nos modais de transporte do Brasil. Então, modal envolve apenas um transporte e um único contrato, ou seja, está sendo transportado ali pelo meio rodoviário com um único contrato. E o produto sai de um determinado lugar, chega até o seu destino apenas de uma forma, com um modo ali que pode ser rodoviário e apenas com uma empresa com um contrato ali. Temos também a outra forma, que é o intermodal, que envolve mais de um transporte, com contratos diferentes para cada trecho. Então, vamos supor, um produto sai lá do Rio de Janeiro, ele vai pelo modal ferroviário ou rodoviário, chega em outro estado, muda aí o modal, já vai para o aquaviário e
cada empresa, ali quando chega, né, no seu destino, vai tomando de conta daquele meio de transporte. Então, são modais diferentes, com contratos diferentes para cada trecho. E nós temos aí o multimodal, também considerada mais de um transporte, porém com apenas um contrato. Aqui eu posso dar o exemplo dos Correios, né? Então, tem vários modais, tanto pela parte aérea quanto pela parte terrestre, e apenas um contrato feito por uma empresa. Então, o produto sai de um determinado local, pode passear por vários modais ali até chegar ao seu destino final, e apenas uma empresa e um contrato toma conta de todo esse sistema de locomoção, tá? Agora, sim, vamos retomar aí a questão. Então, vamos ler novamente. Marque V para verdadeira ou F para falso. Primeiro, a distribuição espacial das ferrovias indica um traçado periférico voltado para atender à demanda do mercado externo. As ferrovias terminam em portos de exportação. Sim, gente, as ferrovias, como ela tem uma elevada demanda, tá, que consegue levar mais toneladas, um maior número de produtos, de mercadorias, ela sim é mais voltada para a demanda do mercado externo. Nos países que são mais desenvolvidos, isso acontece de forma mais frequente. Então, a primeira é verdadeira. Segunda, as ferrovias são importantes porque permite a fluidez da produção a um custo menor que o transporte rodoviário e hidroviário. Não permite a um custo menor, porque para a implantação das ferrovias há um alto investimento. Então, nós já colocamos essa daqui como falsa. O Brasil está bem servido de ferrovias, pois mais de 200 mil quilômetros e, com exceção dos projetos em andamento, não há mais necessidade de construir novas linhas. Como nós vimos anteriormente, o modal mais recorrente é o rodoviário. Então, o Brasil ele ainda não está bem servido de ferrovias, precisa um maior investimento. Então, essa também é considerada falsa. E a última, as ferrovias são mais adequadas para as condições brasileiras que as hidrovias, pois o Brasil não possui rios caudalosos de planícies e ainda não existe tecnologia para superar os trechos encachoeirados. Falsa também, gente, porque por mais que o modo das hidrovias, né, aquaviário, não seja aí o principal do Brasil, mas o Brasil possui sim rios caudalosos, tá? Então, a opção correta aqui é a letra A, fazendo aí a resolução da questão. Agradeço a sua atenção e espero você na próxima aula.